Olá, amigos e amigas. Eu sou Jaime Bruning e estou com muita saudade dos meus antigos clientes e seguidores. Estou trazendo hoje mais um vídeo em forma de respostas a afirmações, perguntas e também a uma contestação ao que eu afirmei num vídeo. Então, rapidamente vou tratar de alguns assuntos. Uma das respostas, alguém colocou assim: vivo gripado, misericórdia. Realmente não deve ser nada bom viver sempre gripado. Então preste atenção, algumas dicas rápidas sobre isso. A resposta que posso lhe dar é a seguinte: falta-lhe resistência orgânica e imunidade. Por isso, está sempre gripado. Alguns motivos podem ser os seguintes: uma alimentação pobre em valor nutritivo ou não digerida nem assimilada adequadamente, o que ocasiona desnutrição, causa principal das gripes. Falta de frutas e verduras frescas na alimentação, em quantidade suficiente. Comidas ou bebidas geladas consumidas e falta de apanhar sol, falta ar puro onde mora ou trabalha, ambiente empoeirado, abuso do ar condicionado ou de ventiladores, abuso do cigarro, até o estresse acentuado e fatores emocionais podem reduzir nossas defesas orgânicas. Além disso, os banhos muito quentes, depois apanhar ar frio, podem desequilibrar a temperatura externa e interna do organismo, facilitando o surgimento da gripe. Faz pouco tempo que eu postei um vídeo com o seguinte título: dê ao seu organismo somente o que ele necessita. Nesse vídeo eu afirmei que animais e pássaros da natureza nunca ficam gripados. Porém, animais confinados sim, porque são alimentados artificialmente e estão em desarmonia com a natureza. Na gripe estão presentes bactérias, vírus, apontados como causadores. Mas eles nada conseguem fazer contra um organismo bem nutrido e vivendo em harmonia com a natureza, confirmado nos animais e pássaros. Para resolver o problema da gripe constante, corrija todos os erros apontados, se for o seu caso, e use o xaropinho limão alho e mel por 5 dias, no máximo por 7 dias. Isso é muito eficaz e está descrito nos meus livros. O uso de própolis, copaíba, guaco com mel ajudam bastante. Resposta a uma outra pergunta que surgiu depois que postei um vídeo. Como se consegue limpar o sangue e desintoxicar o corpo? É um assunto que interessa a maioria das pessoas, por isso vou tratar de dar uma resposta. O sangue sujo é sinônimo de doença. Nosso sangue tem que ser limpo, alcalino. O que a natureza pode fazer num caso desses? É preciso fazer o corpo suar bastante, com frequência, apanhar bastante sol, jejuar um pouco frequentemente, limpar o intestino com clister ou lavagem intestinal, aplicar argila ou carvão umedecidos com água, ou melhor ainda, com o chá de cipó 1000 homens, sobre o fígado e baço, por 3 horas, durante 15 dias seguidos, ou engolir uma colherinha de pó de carvão misturada com água, 2 vezes ao dia, por apenas alguns dias. Isso ajuda a eliminar toxinas
e a desintoxicar rapidamente. Também é importante comer muita fruta e verdura fresca ou tomar o suco delas. Algumas plantas que ajudam bastante nesse caso: caroba, carobinha, carqueja, cipó-suma, chá de bugre, nogueira pecã, tarumã, salsa parrilha, o cipó, urtigão. Não misturar mais que 7 variedades desses chás e tomar por 20 dias. Outra questão. Alguém perguntou: por quanto tempo se deve tomar a mistura cebola, alho e mel? Que são 5 cebolas, 3 cabeças de alho e meio quilo de mel. É uma receita muito preciosa. Tomar por quanto tempo? 15 dias, interromper pelo menos um mês, daí pode tomar novamente 15 dias e assim sucessivamente alternando. Mas sempre tem que ter intervalo no mínimo de um mês, porque é muito forte essa mistura. Se tomar direto, o estômago vai reclamar. Outra questão. Diversas pessoas com palavras diferentes trataram do mesmo assunto fazendo a seguinte pergunta, mais ou menos com essas palavras: o que fazer depois que tomou a picadinha de abelha? Entendi. Por isso respondo: primeiro é preciso saber que a abelha não pica ninguém. A abelha ferroa, com um ferrão que ela tem no traseiro dela. Todos sabem que muitas ferroadas de abelha podem ser mortais, porque paralisam os rins. Até os meus 12 anos eu trabalhei na roça. E eu via muitas vezes agricultores, que nós chamávamos de colonos, né, tirando mel de abelha, protegendo apenas a cabeça com a máscara e um pouco os braços, geralmente. Mãos ficavam sem proteção nenhuma. Eles sabiam que eles iam levar muitas ferroadas de abelha. E o que muitos deles faziam? Levavam consigo uma pequena panelinha ou tigela com terra do mato misturada com água. Faziam um barro, colocavam perto deles. As abelhas vinham, ferroavam nas mãos ou nas pernas, e eles pegavam um pouquinho daquele barro, colocavam ali e continuavam trabalhando normalmente. Então, no fim do trabalho, eles não estavam inchados, não tinham dor nenhuma e nenhuma alergia provocada pelas ferroadas das abelhas. É muito interessante observar tudo isso. Quando os agricultores iam roçar mato, como eles diziam, também muitos deles levavam barro consigo para se defender de formigas, aranhas, taturanas e até de cobras. E usava o barro. No caso da cobra venenosa, tem que usar uma camada mais espessa. Do contrário, é meio centímetro a 1 centímetro de espessura. E no caso da cobra, usa-se uma camada mais grossa e é bom até trocar depois de 15 minutos, colocar outra remessa de barro. E eles costumavam segurar no local mais ou menos 1 hora para garantir que o veneno da cobra saísse. Como é que se explica que a terra, a argila, o barro, né, tem tanta eficácia? É porque a terra tem 5 propriedades principais: absorve, refresca, purifica, cicatriza e acalma. Absorve venenos, toxinas, impurezas, refresca, equilibrando a temperatura do corpo, purifica, porque puxa para fora as impurezas do corpo, né? E cicatriza, principalmente porque a terra tem sílica e alumínio, que são altamente restauradores da pele, cicatrizantes. E, além disso, a terra é um calmante poderoso dos nervos e dores corporais. Porém, o que mais me impressiona é a capacidade seletiva da terra, semelhante à capacidade do carvão em pó. Porque extraem do corpo somente o que lhe possa prejudicar.
jamais vai puxar o sangue, vitaminas, sais minerais, que são essenciais para o organismo. Então, há uma seleção natural impressionante. Portanto, as aplicações de argila são sempre benéficas e seguras. Tão seguras que até o Divino Mestre aplicou nos olhos de um cego e mandou que se lavasse numa piscina e ele recuperou a vista. Portanto, prestem bem atenção. Tudo que entrou no seu corpo, voluntária ou involuntariamente, através da pele, e que possa ser prejudicial ao seu corpo, a imediata aplicação de argila ou de carvão tem capacidade de extrair tais como venenos, toxinas, substâncias químicas prejudiciais, etc. É importante observar que se você misturar com argila até 10% de carvão em pó, aumenta essa capacidade da argila grandemente. É uma dupla poderosa essa mistura, argila e 10% de pó de carvão. Quando eu viajava, antigamente proferindo palestras, eu proferi mais de 3.000 pelo Brasil afora, eu constatei tantos casos impressionantes que comprovam essas minhas palavras sobre argila, carvão, que eu poderia escrever um grande livro contando os fatos. Outros detalhes ainda importantes. Além do carvão, a gente pode misturar com argila cebola ralada, alho socado, chá de cipó milhomes, pois todos eles ajudam muito a desintoxicar o organismo e são contra venenos. O carvão, em especial, absorve radiações entorpecentes, aflatoxinas, adubos químicos, venenos em geral, metais pesados, gases, substâncias químicas prejudiciais, detergentes, etc. Pode-se usar o carvão de lenha, usado para assar churrasco, reduzi-lo a pó e depois utilizar misturado com argila, até 10%. Toda a terra pura, principalmente colhida no mato, serve, ou pode ser adquirida em lojas especializadas. A gente mistura líquido, água ou chá de cipó milhomes, até ficar bem pastosa, tipo pasta de dente assim. E daí se aplica numa espessura de meio centímetro a 1 centímetro e se deixa por 3 horas aplicado no local desejado. O mais importante de tudo isso é a rapidez dessas aplicações após a ocorrência para obter os melhores resultados esperados. É importante que seja usado poucos minutos depois que aconteceu o problema, porque se demorar muito, digamos meia hora ou mais, o veneno, a toxina que entrou no músculo irá para o sangue e daí o efeito da aplicação é mínimo ou quase nulo. Então o ideal seria carregar sempre consigo a terra, a argila seca e o pó de carvão sequinho também, porque ambos não estragam, estando bem secos, né? E para que na hora que precisa já possa utilizar, não precisa procurar onde vai encontrar, etc., né? Agora, para finalizar, eu vou dar uma resposta, que eu não costumo fazer isso, mas eu achei necessário. Eu postei um vídeo há muito tempo sobre malefícios do forno micro-ondas. Foi uma matéria que eu encontrei no livro, testei sua veracidade metafisicamente antes de divulgar. Porém, o que afirmei na época foi contestado agora por alguém que se apresentou num vídeo do YouTube como biólogo Léo, afirmando que eu disse um monte de besteiras a respeito desse assunto. Isso merece uma resposta adequada da minha parte, a bem da verdade. Ele postou um vídeo querendo mostrar que era mentira tudo o que eu falei. Então preste atenção.
rapidamente eu vou provar de que lado está a verdade. Ele colocou um aquário com peixinhos ornamentais, e ferveu água no micro-ondas e colocou numa vasilha com um termômetro dentro, ao lado do aquário, para esfriar. E depois que esfriou, ele colocou um peixinho, tirou do aquário e colocou em meio copo d'água, também do lado do aquário. Porque eu havia dito que a água que passou por fervura no micro-ondas é uma água morta, sem oxigênio necessário tanto para os animais como para as plantas. Que eu falava também que sementes não germinam, colocadas na terra, regadas unicamente com água que passou por fervura no micro-ondas. Então, ao ver esse vídeo, eu percebi logo que havia diversas montagens ou truques fáceis de acontecer, que havia falhas imperdoáveis nesse vídeo. E eu vou citar algumas delas. Primeiro, ele deveria ter apresentado, identificado ao menos algumas testemunhas da demonstração para provar a lisura e a imparcialidade da demonstração. Não apresentou nada. Também, o que aconteceu, que eu logo percebi, numa filmagem dessas, não pode haver nenhuma interrupção nos elementos comprobatórios dos fatos. Então, tem que filmar continuamente, sem interromper todos os elementos. E ele interrompeu. Aquela água que passou por fervura, ele focou um pouquinho e depois tirou. Não focou mais. O peixinho também desapareceu da focagem por um tempo. Não focou mais o peixinho dentro do copo, porque ele disse que a filmagem foi durante 3 horas. Agora eu pergunto, nesse fato de interromper o foco, tanto da água lá como do peixinho no copo, né? Não é uma ocasião maravilhosa para trocar de água, trocar de peixinho várias vezes, né? Sem dúvida, né? Na televisão, na internet, as montagens e truques são incríveis. Às vezes a gente olha pensando que está vendo uma realidade e, na verdade, é outra que está sendo apresentada. Também ele fez aceleração de imagem. Se é uma demonstração, não pode. Quem pode acelerar é o telespectador, se quiser. Mas ali fazer aceleração para tornar o vídeo mais curto, né, também não é permitido, a bem da verdade. Mais uma falha muito grande. Qualquer pessoa sabe que um peixinho colocado em tão pouca água, um peixe adulto, porque se for um alevino ele aguenta 3 horas para transporte, né? Porque não consome ar nenhum quase, ele é super pequenininho, 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2, mas um peixinho adulto, de aquário, um lambari, que seja, morre rapidamente, colocado só em meio copo d'água, porque falta oxigênio. E, no entanto, ele afirma categoricamente que filmou o peixinho durante 3 horas e o peixinho continuou normal, sem alteração nenhuma. Toda pessoa que entende pouco de peixe sabe que isso não é verdade. E experimente pegar um lambari num rio e colocar com a mesma água do rio em meio copo d'água só, para ver quanto tempo ele aguenta. No máximo 15 minutos estará de barriga para cima dentro do copo, morto. Então, é uma outra tremenda falha. Aí vocês podiam dizer, mas o que então aconteceu? Pois ele foi filmando tal. Aconteceu o seguinte, provavelmente trocou de peixe, ou até diversas vezes, durante o período que não filmou, tirou de foco, dá para trocar de peixe, trocar de água, etc. Ou então utilizou um peixinho, principalmente desses peixinhos asiáticos, que se criam nos arrozais,
e que não respiram dentro da água. Eles só conseguem respirar fora, na superfície, como faz o peixe enorme dos rios da Amazônia, chamado pirarucu. Ele só consegue respirar na superfície da água. Então, de vez em quando, ele tem que subir para conseguir o ar. Dentro da água, ele não respira. Então, é uma mancada terrível. Se for um peixinho desses, claro que não vai faltar oxigênio para ele, porque ele não o retira da água. Ou então, ainda, ele focou o peixinho apenas por alguns minutos e depois interrompeu a filmagem. É claro que o peixinho por poucos minutos aguentaria, né? Outra falha. Quanto à brotação de sementes, ele demonstrou semente lá que foi focada, sendo regada, diz ele, com a água que foi fervida no micro-ondas, né? Ele não fez a demonstração completa para convencer. A demonstração completa envolve, no mínimo, uma semana ininterrupta de filmagem dia e noite, com testemunhas para provar que foi usado somente a água do micro-ondas, que foi fervida no micro-ondas. Nada disso foi apresentado. Portanto, isso, para mim, me parece mais como uma matéria encomendada por alguém que viu os seus negócios prejudicados por essa matéria e encomendou um vídeo para desmentir. Porém, coitado de quem nada percebeu desses truques ou montagens e acabou acreditando. Montagens e truques são muito frequentes e dessa vez foram pior do que dar um tiro no próprio pé. Foi um puro amadorismo, não convence, de jeito nenhum. Até eu que sou burrinho em perceber truques ou montagens, percebi tudo isso no instante. E alguém a quem eu mostrei o vídeo, alguém que entende de peixes, só me disse assim: observa como o peixinho sobe rápido para cima para poder respirar. Que malandragem, né? Então era certamente um desses que respira fora da água. Para ele não importa se tem oxigênio ou não tem na água. Então, diante desses fatos, fica aqui a minha resposta. Não convenceu. Agora, como é que você vai saber quem está falando a verdade, eu ou ele? Faça a experiência em casa. Tão simples. Faça você a experiência. Pega um lambarizinho aí do rio, coloca em meio copo d'água e aguarde para ver em quanto tempo ele estará morto. Não passa de 15 minutos. Você duvida? Teste. Assim que nós temos que fazer, para descobrir onde está a verdade dos fatos. Obrigado pela sua atenção e até breve, se Deus quiser.